Então, para a gente a gente, né, nós estamos correndo, digamos assim, né, ainda aqui em casa, então não estamos vendo muito, mas, na verdade, quando a gente fica em casa, nós temos um tempo, o que a gente tem que tirar de vantagem, vamos dizer assim, né, de positivo, né, vantagem não, de positivo, é que é que tudo a gente tem que ver, né, só comentando um pouco, né, e fazendo um pouco de hora enquanto nós não iniciamos aí a temática. A gente tem que tentar, na medida do possível, tirar o lado positivo de alguma coisa, né, e o que eu vejo é que, no nosso caso, intensificaram-se, como em tese parecemos que temos um pouquinho mais de tempo, conseguimos estudar um pouco mais. Eu falo como aluno, tá? Como professor, a gente, na verdade, nós estamos com muito mais trabalho por conta do ambiente remoto. Professores dinossauros, que nem eu, que gosta só de lousa tal, eu já estava usando slides e agora a gente tem que usar todo um ambiente virtual, né? É, mas estimula mais, né, o estudo, o tempo, por exemplo, se você vai de van para a faculdade, é um tempo que dá para estudar em casa, né, porque agora não tem esse tempo da ida, né, de um transporte, por exemplo, para quem vai, para quem não mora perto, né, dado que o campus de Bragança é o maior dos campos da USF. Feitas essas considerações, eu vou iniciar, tudo bem, gente? Eu vou iniciar com as nossas temáticas, tá? E depois eu passo para os comunicados, tá bom? Hoje nós temos duas temáticas, tá? E no final da aula eu vou falar do nosso plano de aula, tá bom? Hoje nós temos duas temáticas: usufruto e administração dos bens dos filhos menores, que na verdade eu já cheguei até a passar, né? Eu só vou focar um pouco mais. Nós falamos disso quando estávamos vendo o poder familiar, tá? Que o poder familiar envolve o usufruto e a administração dos bens do filho de filhos menores. E vamos falar um pouco da união, vamos falar da união estável. Falei semana passada para vocês, né? Nós vimos o casamento, só que temos também a união estável, tá? Já lembrei aqui de outra questão para falar da união estável para vocês, tá bom? Bom, eu vou aqui apresentar a minha tela, tá? Para vocês. Enquanto eu estiver apresentando a tela, muitas vezes eu não consigo ver a, a, o chat. Então, se vocês quiserem ir fazendo perguntas, né? Ou vocês falem por áudio, ou se inscreverem no chat, aguardem e depois eu apresento um pouco e volto para ver chat, tá bom? Para fazer as interlocuções, para responder as perguntas, tá bom? Só para avisar isso, que às vezes eu não consigo, às vezes não, quando a gente está apresentando, a gente não olha, não consegue enxergar o chat ao mesmo tempo. O Hangouts Meet não nos dá essa ferramenta, né? Eu, pelo menos, não sei. Se alguém souber, eu agradeço se me falar, tá bom? Bom, na verdade, nós vamos mesmo focar na união estável. Vamos falar primeiro do usufruto da administração dos bens dos filhos menores, tá? E depois a gente vai focar na união estável, tá bom? Prestar bastante atenção, porque nos slides da união estável não tem tanta informação quanto o que eu vou passar, não tem todas, digamos assim, quanto o que eu vou passar.
E até agora, faz 5 minutos eu coloquei uma outra informação no slide. Por isso que eu não gosto de passar antes, porque 5 minutos antes da aula eu já vi uma informação e já passei para vocês, tá? Já vou passar para vocês também, tá ok? Eu não vou deixar a minha tela de apresentação no modo apresentação, tá? Os slides. Por conta das pessoas que estão entrando na sala de aula, e aí eu tenho que interromper essa apresentação para admitir a pessoa na sala, tá? É questão de recurso mesmo, né? Então, eu vou deixar aqui união estável. Eu vou fechar por enquanto a união estável, tá, gente? Porque, na verdade, a nossa agora é. Cadê aqui? Usufruto. Daqui a pouco eu vou para a união estável, tá? Usufruto é pequenininho. Usufruto é administração dos bens dos filhos menores, gente. Menores. Porque quando for maiores, a gente vai ver lá na tutela. Tá? Lá na tutela e na curatela, tá? Curatela, né? E são maiores incapazes. E vai ser a última temática nossa, tutela e curatela, tá bom? Então, em relação a maiores, nós vamos ver depois, tá? Agora, união, o usufruto e administração dos bens dos filhos menores. Gente, é de lei, é legal, tá? O pai e a mãe, enquanto estão no exercício do poder familiar, por isso que eu falei para vocês, a gente já comentou isso quando falamos do poder familiar, tá? Mas nós temos aí, está na ementa, e eu estou cumprindo a ementa nesse sentido. Por quê? Porque o usufruto da administração dos bens dos filhos menores, por mais que faça parte do poder familiar, ele tem a ver mais com o direito patrimonial, né, das questões familiares, do que do direito pessoal, que é o poder familiar. Então, por isso que o Código Civil faz essa distinção. E a gente acaba vendo na parte patrimonial, né, do direito de família, tá bom? Pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, gente, estão no exercício do poder familiar. Por lei, eles são usufrutuários dos bens dos filhos. Ou seja, eles usam eles podem usar os bens dos filhos e podem bem administrar, recolher renda, tá? Alugar. Eles só não podem determinadas questões que nós vamos ver já já, tá? Mas eles possuem o usufruto. Então, o meu filho tem um imóvel. Acontece muito isso. O filho tem um imóvel. Está no nome do filho, dos filhos, né? E eu preciso de renda. Eu posso alugar esse imóvel? Eu posso. Eu sou usufrutuária desse imóvel, tá? Eu não posso vender, tá? Mas eu posso alugar, eu posso usufruir as rendas, né? Que é o que traz o usufruto? Sim, posso, tá bom? E eu também tenho a administração dos bens dos filhos menores, dos filhos sob sua autoridade, tá? Sob sua autoridade significa sob sua guarda, tá? Então, o pai e a mãe, né? Ou hoje nós podemos entender os pais ou as mães, tá? Numa relação homoafetiva, tá bom? São usufrutuários dos bens dos filhos menores ou detêm a administração desses bens, tá? Eles podem livremente administrar. Isso acontece, um exemplo, o casal se divorcia. Costuma muito acontecer isso. Falei para vocês quando estávamos comentando sobre o divórcio, estávamos falando de divórcio. O casal se divorcia. E aí tem um imóvel. O casal se divorcia e tem um imóvel. Às vezes, bom, entre aspas, o normal seria a partilha desse imóvel, né? A alienação, né? A venda desse imóvel e a partilha do valor para ambos os cônjuges. O que costuma acontecer costuma acontecer assim, os pais passam o bem para o nome do filho e um deles, ou ambos, detém o usufruto. Então, o usufruto
legalmente falando, né, ele pertence, se nada dispuser ao contrário, pertence a ambos. Porém, se eu tenho um filho menor, o bem está no nome, eu coloco o bem no nome eu coloco um bem um bem objeto de partilha em divórcio, ou separação, como usufruto apenas de um dos pais. Pode? Pode, tá? Mediante acordo judicial, homologado judicialmente. Eu já participei de muitos divórcios, nas audiências que acontece isso, geralmente, né? Ambos os pais concordam. A mãe, exemplo, né? A mãe vai ficar com o filho no imóvel, o imóvel vai ser passado no nome do filho ou dos filhos, então não vai ser mais nem da mãe nem do pai, né? Mas a mãe vai ter o usufruto, pode ser de um deles, se houver esse acordo homologado judicialmente, sim, tá bom? Legalmente, eu admitir alguém aqui, vou ver se já tem. Legalmente falando, né? Então, eu posso ter, legalmente falando, os dois têm o usufruto, né? Eles podem retirar a renda desses bens, tá? O usufruto, Gonçalves, né? Carlos Roberto Gonçalves assim diz, né? Assim assevera, né? O usufruto paterno e materno, né? Esse usufruto legal não necessita ser levado a registro público. Então, eu tenho um bem, o bem é do o meu filho é menor, eu tenho um filho de 15 anos. Eu tenho que registrar, porque o usufruto, gente, o Instituto do Usufruto deve ser registrado, né, no registro público, o usufruto quando não é esse usufruto legal, né? Exemplo, o exemplo contrário, os filhos, isso acontece muito quando os filhos já são maiores, e eles resolvem ah, 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 resolvem doar o imóvel. Como é que eu posso explicar? Melhor, vou falar melhor, vou falar um outro exemplo. Os filhos já são maiores. Se os filhos são maiores, o usufruto é dos filhos. Porque o usufruto legal é para filhos menores. Saiu da menoridade, 18 anos, aquele pai, aquela mãe, mais usufruto. Quem vai administrar e usufruir do imóvel é o filho, tá? O que filhos maiores costumam fazer? Existe um imóvel, então, que é do filho maior, já maior. E aí ele passa o usufruto para o pai ou a mãe. Só que esse usufruto, por ser de filho maior, qualquer usufruto que não seja de filho menor, esse usufruto tem que ser registrado no registro de imóvel para a pessoa saber. Então, eu tenho lá um imóvel que está no nome dos filhos, tais, tais, tais. Aconteceu esses tempos até comigo, com usufruto. O imóvel era dos filhos, das pessoas, né? Tais, tais, tais. E aí embaixo está lá o registro do usufruto para a mãe, a pessoa tal. Não importa de quem que seja o usufruto, gente. Tá? No caso, a mãe. Tá? Porque eram maiores. Então, o usufruto de bens de pessoas, de pessoa maior, é dele mesmo. Eu tenho minha casa. Quem que vai usufruir? Se eu não dispuser em registro outra pessoa, sou eu que vou usufruir. Isso, gente, é para maior, tá? Então, quando o usufruto é de pessoa, tá? Eu tenho que registrar esse usufruto. No No caso de bem de filho menor, a própria lei já diz, a própria lei já diz que é usufruto legal. Então eu não preciso levar a registro, tá? Se aquela pessoa proprietária do bem é menor, a lei já entende que quem administra e usufrui são os pais, tá bom? E pela mesma, continuando às vezes eu paro de falar, gente, para admitir pessoas, tá bom? Na sala. E pela mesma razão,
continuando a fala de Gonçalves, não se exige dos pais a caução, a que se refere do Código Civil, e nem a prestação de contas. O que é isso, gente? Eu até coloquei embaixo o 1400, tá? O usufrutuário. Então, se fosse pessoa maior, registrando o usufruto lá embaixo na matrícula do registro de imóvel, né? Vamos colocar, a pessoa maior, que é usufruto, que é proprietária, colocou o usufruto lá embaixo no registro de imóveis para uma outra pessoa. Eu estou fazendo assim, né? A matrícula aqui e o registro do usufruto aqui embaixo. Se fosse maior, gente, se fosse pessoa maior, né? O que o usufrutuário, né, tem que fazer, né? Se for maior, tá? Eu estou fazendo essa comparação porque é importante. Se for maior, você tem que, o usufrutuário tem que inventariar os bens que recebeu, tá? E se o dono exigir, ele deve dar caução, ele deve dar uma garantia de que ele vai ser usufrutuário daquele imóvel, mas que ele vai zelar pela conservação. Essa garantia é uma garantia ou real ou fidejussória, né, ou pessoal, para que ele conserve, que a pessoa que está usufruindo vai conservar o bem, e se não conservar o bem, que aquela pessoa que é a proprietária tenha meios de receber o bem de volta, tá? O parágrafo único não é obrigado a caução o doador que se reservar o usufruto da coisa doada, né? Então, eu sou o doador, eu dou o meu bem para X, eu dou o meu bem para alguém, né? Eu dou, só que eu fiquei com o usufruto. É claro que eu não tenho que dar garantia. Eu vou dar garantia de uma coisa que eu mesmo estou dando? Eu não preciso dar garantia, tá? Isso existe muito, gente. O pai, acontece muito isso. Os pais doam o bem pro filho, tá? Só que ele fica com o usufruto para si. É o que costuma acontecer nas ações de divórcio que eu falei para vocês. Eles estão doando para o filho e reservam o usufruto para eles. Então, o usufruto e a administração, né, dos bens dos filhos menores, não se exige uma garantia para que o pai ou a mãe esteja administrando. E também eles não são obrigados a prestar contas. Então, chega na maioridade, por exemplo, né? O filho menor chega para a mãe ou para o pai e fala: Olha, eu quero saber o que você fez com todo o valor que você recebeu do meu bem. Então, tinha lá um bem, eles eram usufrutuários, às vezes estava alugado o bem, e aí o filho menor quer saber o que aconteceu com esse valor. Gente, isso, em tese, tá? Não ocorre por quê? Porque o pai e a mãe, enquanto estão na administração e usufruto dos bens dos filhos, não tem que prestar conta do filho. Presume-se que eles estão administrando esse bem para o bem e a mantença e o sustento desse filho, da família e do filho, tá bom? Então, não tem que prestar contas. Isso, gente, em tese, tá? Em tese. Deixa eu ver se eu escrevi isso aqui que eu quero falar. Não. Vou só voltar um pouquinho para falar. Existem casos em que o filho entra, porque tem que ser muito fundamentado isso. Então, o filho menor, ou depois, né, quando maior, ele, em tese, não pode exigir do outro, dos pais, ou dos seus representantes, né, a prestação de contas enquanto menor, dos seus bens, cujos pais eram usufrutuários. Porém, se esse filho, numa provável ação de pedido de prestação de contas, requerer, fundamentar, por que ele está pedindo contas, né? Ele pode, tá? E aí o juiz pode analisar o caso. Bom, aconteceu, agora eu não lembro o tribunal
Um juiz indeferiu o pedido de prestação de contas, né, de um filho que requeria a prestação de contas de uma mãe, dizendo que ela teria agido com um abuso enquanto na administração dos bens, né, e que teria deixado esse filho sem o seu correspondente sustento, ainda que ela oferisse renda do bem do filho. O juiz indeferiu, em primeira instância, justamente por quê? Porque os pais não são obrigados a prestar contas dos bens administrados e usufruídos, tá, dos filhos. Em recurso, Tribunal de Justiça, eu não lembro agora de qual estado, entendeu por bem reverter essa situação, cassou a decisão do juiz, né, anulou a decisão do juiz para retornar para ele, para que o processo dê prosseguimento e analise as razões do filho, porque o juiz nem chegou a analisar as razões do filho, tá? Para que analise as razões, e se elas forem fundadas, aí se tem uma segunda fase, né, que se elas forem fundadas, o juiz dá procedência à prestação de contas, e aí tem-se a segunda fase dessa ação, que é a fase da prestação de contas em si, é onde a outra parte vai prestar as contas. Ah, então não é porque. Então, assim, tudo é analisado caso a caso com fundamentação. Pode ser que, mesmo estando com a restrição legal, né, de que não há a prestação de contas de pais, né, para os filhos, enquanto usufrutuários e administradores dos seus bens menores, isso não impede que eles possam entrar sim com uma prestação de contas, tá? E fundada, bem fundamentada sobre o abuso desse poder, tá? Artigo 1691. Não podem os pais, esse artigo é muito importante. Não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. Gente, os pais não podem vender bens dos filhos menores, está aí. E nem gravar de ônus, dar em hipoteca, por exemplo. Então, o pai precisa de um bem, precisa de um empréstimo e tal, e ele dá o bem do filho em hipoteca. Em hipoteca eu estou gravando de ônus, né? Eu estou colocando uma garantia real dentro de um imóvel que não é da pessoa, é do filho. Não pode. O bem dos filhos, eu lembro que tinha um cliente meu que ele falava que ele precisava vender o bem, mas juridicamente ele não tinha ainda fundamentos, tá? Porque nós, advogados, nós analisamos se a pessoa tem, se conseguimos fundamento jurídico para autorização judicial, porque nós podemos vender, alienar bens dos filhos ou gravar por autorização judicial. Só que para que o juiz autorize, eu tenho que fundamentar. Por que eu estou querendo vender um bem? Né? E eu lembro que um cliente meu precisava, né, de dispor, e ele não via a hora do filho ser maior. Né? Eu falei, vamos esperar, vamos ver se há algum outro fato que possa ensejar a fundamentação, né? Então, por exemplo, a família tem um imóvel que é do filho e eles precisam se manter. Eles não têm, o pai está desempregado, a mãe está desempregada, eles não têm como se manter, não conseguiram o auxílio emergencial do governo, por exemplo, que parece que só pagaram também a primeira parcela, a segunda parcela parece que também não tem data. E aí, essa pessoa precisa, né? E em tese ela não pode vender porque é um bem de menor, né? Aí eu posso falar de menor porque é de propriedade do menor, né? O que eu posso pedir? Eu posso pedir para o juiz. Eu posso pedir uma autorização judicial, mas, gente, é com autorização judicial. Tá bom?
Se o bem tem, se o filho tem vários imóveis, né, até no vídeo da pré-aula eu coloco, né, tem uma parte que fala sobre isso, né, o filho tem vários imóveis, né, ou ele recebe em herança de outras pessoas vários imóveis, né, o avô deixou para ele vários imóveis, então, em tese, eu não posso vender, não importa a origem de aquisição, eu não posso, ou se eu for a mãe desse filho, né, mas eu preciso pagar algumas despesas do imóvel, por exemplo, ou de transferência do bem, né, o imposto ITBI, né, que é o imposto de transmissão, eu posso requerer para o juiz que aliene um bem, por exemplo, tá bom? Autorização judicial, eu posso. Sem autorização judicial, eu não posso vender, tá? Vender, alienar, né? Vender, dar em doação, transferir a título oneroso, né? Ou gravar de ônus reais, tá? Ou, por exemplo, dar em hipoteca, né? Sempre que no exercício do poder familiar colidir interesse dos pais com o do filho, a requerimento do filho, né, ou do Ministério Público, o juiz lhe dará um curador especial. Sempre que acontecer isso, gente, geralmente, quando nós requeremos um pedido de autorização judicial, o juiz nomeia um curador especial ao filho, porque, em tese, os interesses podem colidir, tá bom? Em tese, podem colidir. Por que eu estou querendo vender um bem do meu filho, tá? Ou estou querendo dar em doação para um filho, eu tenho três, eu quero doar para um filho um bem. Né? Por que eu estou querendo doar apenas para um filho? E, né? Em tese, eu tenho que ter autorização dos outros. Né? Só que é um bem que é de um filho, e aí eu quero fazer uma doação para o outro filho. Então, o juiz pressupõe, né, que possa haver interesses colidentes, tá? Dos pais para com os filhos, tá bom? Gente, o que exclui do usufruto e da administração dos pais? Ou seja, em tese, legalmente falando, os filhos têm o usufruto, os pais têm usufruto legal dos bens dos filhos e a administração deles. O que se exclui? Os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento, antes do reconhecimento. Filho havido fora do casamento, antes do reconhecimento, é o que a gente chamava antigamente de filho ilegítimo, né? Então, é um filho que foi reconhecido extemporaneamente, né? Nesse caso, esse pai que reconheceu depois, esse pai, tá? Que reconheceu um filho fora do casamento, tá? Ele não é usufrutuário e administrador desse bem do filho, tá? Por quê? Porque ele teve e ele não reconheceu no momento, tá? É o filho ilegítimo, tá? Que a gente chamava de ilegítimo. Hoje não existe mais essa terminologia, tá? Essa diferenciação, tá bom? Só que o filho havido fora do casamento, antes do reconhecimento, é só da mãe o usufruto da administração desses filhos, tá? Exclui do usufruto. O que mais é excluído, né? O salário, a renda desse filho, tá? Os valores auferidos pelo filho maior de 16, óbvio, né? Pela lei, pela legislação, o filho só após 16 anos pode trabalhar, 14 anos só na condição de aprendiz, né? Então, o salário, os valores que esse filho adquire, né, com o seu trabalho, e os bens que ele adquire com esse salário dele. Então, o menino lá, 16 anos de idade, 17, tem o seu salário, ganha bem, né? Ganha bem. Trabalha lá, faz jogos para uma empresa que trabalha para o Google. Hoje em dia existem adolescentes que ganham muito bem, né?
Esse dinheiro é dele, não é nem do pai, nem da mãe, é dele, tá? Esses valores são administrados e usufruídos por ele, tá? Inclusive porque ele já é maior púbere, né? Ele ainda maior não, desculpa. Ele é menor púbere, ainda é menor, mas ele já pode praticar determinados atos, tá bom? E os bens adquiridos com esses recursos. Então, o filho com 17 anos resolve adquirir um imóvel, um veículo, é dele. A administração desses bens são dele, se ele adquiriu com o valor do seu salário. Tá? Então, um adolescente que trabalha com gamificação recebe um salário de 15 mil por mês, 15 mil reais, vamos colocar assim, por mês, né? E ele resolve daqui 3 meses comprar um veículo. Tudo isso é dele, tá? É dele e a administração e o usufruto também é dele, tá bom? O que mais se exclui do usufruto e da administração dos pais, né? Os bens doados, né, ou deixados para o filho, sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais. Tá? Então, é aquele bem em que já contém cláusula, eu, na verdade, nunca vi, né? Mas existem. Às vezes, alguém quer doar para alguém um imóvel, um bem, né? Só que não quer que os pais usufruam desses bens, tá? Então, esses bens vão ser administrados geralmente, se for maior pobre por ele, né? Ou, geralmente, pela própria pessoa que está doando, ou nesse ato de doação, né? No contrato de doação, né? Ou se for por testamento, na escritura de doação ou por testamento, ele já indica a pessoa que vai usufruir, tá bom? E administrar enquanto menor. E também se exclui os bens que aos filhos couberem numa herança quando os pais forem excluídos da sucessão. Então, quando vocês forem ver direito da sucessão, né? Então, direito da sucessão, o avô que deixou o filho, e esse filho tem o outro filho, né? Então, o neto, né? Avô, pai e neto. Pode acontecer que o avô faleça, e aí, se o avô falecer, quem que vai se o avô falecer, quem que vai receber? Em tese, o filho, que é o descendente, certo? Pode ser que, por determinadas circunstâncias, esse pai seja excluído da sucessão, por indignidade, por exemplo, tá? Que vocês vão ver no direito das sucessões as causas. Se esse pai for excluído da sucessão, o filho pode vir a herdar. Então, vai direto do vô para o neto. Vai direto do vô para o neto, tá? Esse bem que foi direto para o neto, que é menor, quem usufrui e administra não são os pais. Os pais são excluídos, porque eles foram excluídos da sucessão, então eles também vão ser excluídos da administração desses bens, tá? Geralmente é um outro, no caso de sucessão, geralmente é um outro parente sucessível, tá? Então, gente, em relação ao usufruto e administração, é isso. Não tem maiores considerações, digamos assim. Agora, vamos para a união estável. Deixa eu só abri-la novamente, eu tinha fechado. Alguma pergunta sobre usufruto e administração dos bens dos filhos menores? Vocês já viram usufruto, gente? Chegaram já a ver? Tá, tá, então tá. Então, não sei se vocês já viram esse do usufruto dos filhos menores. Talvez não, porque ele está numa parte específica do direito de famílias, né? Eles viram usufruto geral, né? Então, menos não. Esqueci de perguntar antes, devia ter perguntado antes. Tá bom.
Vamos agora, então, gente, ver, vou compartilhar aqui a união estável, tá? Lembram que eu vou deixar a tela dessa forma, ok? Bom, união estável. Tem mais algumas coisas que não estão aí nos slides também, tá? União estável. O artigo 1723 começa a tratar da união estável, tá? É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada a convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Bom, qual a diferença básica, então, entre a união estável e o casamento? Uma das diferenças é a formalidade, né? No casamento, o casamento é formal, é um ato solene, né? Ele é um ato solene constituído de um contrato, que é a habilitação ao casamento, pacto antinupcial, se houver, e a instituição em si, né? A natureza do casamento é mista, né? Na união estável, não há formalidade não há a formalidade para o casamento, tão burocrática, vamos dizer assim, como se tem no casamento. Não se tem proclamas, né? Em tese, não há testemunhas. União estável é simplesmente, por exemplo, encontrei com alguém, estou namorando esse alguém, namorando, e aí do namoro começa a evoluir, é uma linha muito tênue, gente, entre o namoro e a união estável, muitas vezes, né? O que que é namoro, o que que é união estável, né? A união estável, e às vezes o namoro se confunde com união estável. Existem aqueles namoros, na minha cidade, a minha cidade natal, tem um casal, salvo engano, eles namoram há 30 anos. Namoram. Gente, e o deles é considerado até hoje namoro. Sabe por quê? Porque eles não têm um dos requisitos da união estável. Eles namoram há 30, se não me engano, 30 anos mesmo. Cada um mora na sua casa, né? Cada um cuida do seu respectivo pai e tal. E eles namoram, tal, mas eles não têm a que a gente chama de more uxório, ou more, eu vou escrever para vocês aqui, eu não lembro se está escrito uma coisa, eu vou escrever aqui para vocês, ó, more uxório e affectio maritalis. O amor uxório, na verdade, é a convivência em si e a ausência de formalismo. E affectio maritalis é a vontade, a afeição e a vontade de constituir uma família. Na união estável, gente, é tênue, tá? Quando não há um contrato, é tênue a linha entre namoro e não estável quando não vivem no mesmo teto. Quando vivem no mesmo teto, presume-se que já se encontram em união estável. Embora a convivência no mesmo teto não seja determinante para a união estável, tá? Às vezes, até casados, cônjuges. Por exemplo, me casei, porém, pelo meu trabalho, eu moro numa cidade, meu marido mora em outra, né? A união estável, gente, ela no direito brasileiro, veio para o Instituto, né? Veio para amparar as pessoas que se uniam sem formalidade alguma. Sabe, quando vai namorando, vai namorando, vai namorando, de repente você já está namorando na casa da pessoa. Sem formalidade alguma. Para pessoas
que são desimpedidas também para o casamento, tá? Por quê? Se uma das pessoas tiver um impedimento para o casamento, então não é união estável, é concubinato, tá? E o concubinato não tem os mesmos direitos de uma união estável, se bem que hoje, dependendo da comprovação, a concubina, se ela comprova que por esforço comum dela e do concubino adquirir um bem, esse bem, muitas vezes, não vai para a esposa legítima, vamos dizer assim, né? Para a esposa, tá? Já há decisões nesse sentido, para a concubina, tá? Mas o que a lei efetivamente protege é a união estável, aquela pessoa e aquelas pessoas que simplesmente se uniram sem maiores formalidades, tá? E protege para que elas tenham, na medida do possível, os mesmos direitos de quem casado fosse, se casado fosse. Amor uxório, Carolina, é a ausência de formalidade, tá? É a ausência de formalismo, tá? Uxório significa autorização, né, do outro, tá? Já ouviram falar de outorga uxória? É autorização do outro para elaborar determinados atos, tá? É a convivência junto com o outro, tá? Que existe na união estável, tem que haver essa convivência, só que essa convivência na união estável, ela é informal, entre aspas, informal aos olhos da lei, né, aos olhos, porque as pessoas não são casadas no papel, né, as pessoas falam assim, né, eu não sou casada no papel, né, então a pessoa é companheira, hoje a gente chama os constituídos em união estável de companheiros, né, antigamente se chamava de convivente. A união estável, antigamente, tinha tempo, tá? Porque assim, deixa eu ver se eu coloquei para vocês aqui. Não estável, equiparada para fim sucessório. Não, não coloquei. Vou falar aqui, tá? Existem alguns requisitos. Eu vou colocar aqui já junto com vocês, tá? Eu vou colocar aqui alguns requisitos para a união estável, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês estão vendo a minha tela, eu estou fazendo, então, ao vivo, né? Bom, a ausência de formalismo, tá? Porque se for formal é um casamento, tá? A affectios maritalis, a estabilidade na relação, a continuidade, tem que ser algo duradouro, embora a lei não diga hoje o que é essa duradouro, relação monogâmica, embora o contrato de poliamor possa existir, tá? Mas no direito brasileiro nós entendemos a relação monogâmica, ou seja, de um para um. Deixa eu ver o que mais. A notoriedade. Notoriedade são as relações externas, ostensivas. Eu ostento que eu estou com alguém. Eu não escondo que eu estou com alguém. Tá? É o que a gente chama de relação ostensiva. Tá bom? Sobre a morar ou não no mesmo teto, né? A súmula, se bem que é uma súmula já um pouco atrasada, né? Mas é a súmula 382 do STF, né? Entende que
pode ser no mesmo teto, como pode não ser no mesmo teto, tá bom? Então, há doutrinadores, né, o Cassius Carpinella Bueno, por exemplo, entende que teria que ser no mesmo teto, tá? Mas não há tudo tem que ser analisado caso a caso. Tudo tem que ser analisado caso a caso, tá bom? Deixa eu ver o que é mais. Enquanto estou, né, compartilhando a tela, né, e o que que acontece, gente? A união estável, ela surgiu para nós, né, com a lei, né, vou colocar aqui, tá? Né, um breve histórico, né? Ela surgiu, a lei 8971 de 94, tá? Essa lei dava o tempo de 5 anos para ser constituída uma união estável. Antes disso, não, tá? Depois veio a lei 9278 de 76, entendendo que não é a necessidade de tempo. Vou colocar essa lei agora aqui. Deixa eu ver se eu coloquei a lei certa para vocês. 9278 de 96, tá? Que regula o artigo 226 da Constituição Federal, tá? Como entidade familiar, há também a união estável, tá bom? Com alguns direitos e deveres de assistência, estou lendo, tá? Uma parte da lei. Assistência moral e material, respeito e consideração, guarda, sustento e educação dos filhos. Gente, praticamente, né, os mesmos direitos de um casamento. Dever de lealdade, dever de honestidade, relação monogâmica. Não dispõe o tempo. Então, antigamente, né, na época que eu estudei na faculdade, era 5 anos, né, e, e, e era pessoas, né, que conviviam em união estável. Acho que eu já até tinha falado isso para vocês, né, na minha sala de aula, há mais de 20 anos atrás, né, mas tinha acho que era uma pessoa, devia ter mais, né, mas acho que uma delas vivia já em união estável, né, embora o Instituto ainda não fosse reconhecido juridicamente, né, bom, não, já tinha sido reconhecido, mas não era. O que que acontece? As pessoas não viam com bons olhos, né, eu lembro que falava assim, nossa, ela era amigada ou amaziada, são termos pejorativos para quem está em união estável, né? Termos pejorativos, mas que se incorporaram aí ao ideário, à imaginação brasileira, ao senso comum. Então, hoje, apesar de ser tecnicamente pejorativo, porque parece que denota uma inferioridade institucional, né, em relação ao casamento. Eu lembro que, eu sei que, assim, as pessoas, quando elas vão colocar Estado Civil, né, em algum documento, em algum cadastro, né, pessoal, tem gente que ainda fala, eu sou amigada, né, eu sou amigada, eu sou amaziada. Gente, não tem, é muito complicado isso, tá? É muito complicado isso, tá bom? Justamente por quê? Porque as pessoas, elas próprias não têm noção, muitas vezes, do seu direito, porque, ai, eu sou amigada, né, tenho união estável, que direito será que eu tenho? Muitos, muitos. Quase se como casado fosse, tá? Tanto que existe regime de bens para união estável, que é o regime legal, a comunhão parcial. A pessoa vai convivendo, vai convivendo, vai convivendo, né?
dessa convivência, qual é o regime legal dessa convivência? Né? Informal, que se transforma num instituto formal, apesar de não ter as formalidades, né? Regime de bens é da comunhão parcial, se nada dispuser o contrário. O que eu sempre falo para clientes ou pessoas que já moram juntas e não têm nenhum documento, façam. Na verdade, temos duas formas de fazer a união estável, né? De formalizar a união estável. Pelo contrato de convivência, é um contrato particular, redige, né? Geralmente é o advogado que redige e elabora de acordo com o que o regime de bens que eles desejam adotar, se eles desejam que possam utilizar o nome do outro, tá? Existe essa possibilidade, tá? Em alguns casos. Que mais? O contrato de não estável, ele traz determinados regramentos, né? Eu vou mandar para vocês, o que eu acho que agora eu não vou conseguir achar aqui no meu arquivo, mas eu fiz alguns contratos de união estável. Hoje, gente, deixa eu ver, acho que eu não vou conseguir achar agora de cabeça, depois eu acho, e eu vou. Contrato de. Deixa eu ver aqui, contrato de convivência. A gente chama também de contrato de convivência, tá? Eu coloquei aqui, eu vou só ler rapidinho, depois eu vejo. Gente, eu coloquei aqui um contrato de convivência que eu fiz há muitos anos, não, né? Há um tempinho atrás, meu, tá, gente? É meu, tá? Peraí. Eu vou ler para vocês, eu não vou colocar aqui na tela agora, não, tá? Não sei se vocês estão vendo essa tela aqui. Coloquei, por exemplo, cláusulas. Os contraentes vivem desde a data de tal. Estou lendo, não estou lendo certo, tá, gente? Né? Eu coloquei assim: os contraentes passam a viver, como já vivem, em convívio consorcial de comunhão de vidas e de interesses desde janeiro de 2013, sendo que cada consorte contribui na proporção de 50% para o sustento do lar. Essa primeira cláusula é um contrato, tá? Vou falar do contrato, porque ele é importante, tá bom? Cláusula segunda, com essa contratação, os contraentes afirmam a sua associação de fato e de direito, de mútua assistência, segurança, como titulares de direitos e deveres morais e patrimoniais imbuídos do nobre propósito de organização de vidas. Deixa eu colocar aqui, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou interromper esse compartilhamento e vou mostrar para vocês aqui sim. Eu só não vou colocar as pessoas, tá? Eu vou. Contrato de convivência. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo agora. Eu estou lendo a cláusula segunda. Os contraentes afirmam a sua associação de fato e de direito, de mútua assistência e segurança, como titulares de direitos, imbuídos do nobre propósito de organização e administração do lar, combinando seus esforços e recursos para lograrem fins comuns análogos à união de direito, que é do casamento, ex-vi, conforme o artigo 1725 do Código Civil. Os conviventes têm atividades econômicas próprias, com renda satisfatória, e não dependem econômico-financeiramente um do outro, importando em renúncia ao direito de requererem alimentos entre si. Então, na época, é um direito, em tese, nem eu, nem a outra pessoa poderia renunciar aos alimentos, tá ok? Mas nós colocamos isso para entender que nós tínhamos rendimentos próprios, tá? Os contraentes reconhecem, promovem e declaram a regulamentação de sua convivência afetiva pura, sendo maiores e capazes para contraírem, dispondo sobre seus bens e obrigando a si próprios, nos termos da legislação vigente, respeitando em especial o disposto no artigo 104, eis que nenhuma lei as impede de contratar, tá? Fica estabelecido o regime adotado de separação total de bens. Aí, eu coloquei separação total de bens. Somente pertencerão a ambos os contraentes
todos os bens adquiridos na constância da convivência, em que ambos adquirirem com esforços conjuntos, com a devida comprovação. Eu vou mandar depois para vocês, tá? Pertencerão em condomínio todos os móveis e utensílios que guarnecerão o lar comum deles, quando de suas aquisições, salvo se cada um adquirir em separado com documento comprobatório. Saldos bancários, gente, eu posso colocar o que eu quiser, tá? Saldos bancários e aplicações financeiras individuais, créditos, débitos de qualquer natureza, presentes e futuros, não se comunicam em nenhuma hipótese, ficando cada um com a responsabilidade de movimentação e administração de seus negócios financeiros próprios. Separação de bens é assim, né, gente? Vou ler rapidinho, tá? Na hipótese de aquisição de qualquer bem móvel ou imóvel, para o qual ambos hajam contribuído financeiramente, constará do documento o percentual de participação de cada um, e se não constar, presume-se 50%. Descumprimento de qualquer das cláusulas importa na rescisão do contrato, promovendo-se a partilha dos bens comuns. Tá? Considera-se justa causa a conduta injuriosa e grave violação dos deveres assumidos. O presente contrato vigerá enquanto durar a união entre os contratantes, salvo hipótese de aditamento ou alteração de suas cláusulas. Está aqui. E é meu, gente. Se vocês olharem aqui, está aqui, meu nome. Tá? Esse foi o meu. Eu vou passar depois para vocês, e é claro que eu vou esconder, né? Vou tirar aí a minha qualificação e a do meu ex-consorte, que faleceu, né? Então, eu fiz, antes de fazer a escritura de união estável, porque eu falei para vocês que eu fiz escritura de união estável, tá? Então, a primeira coisa que o advogado faz é um contrato de convivência. Mas esse contrato, geralmente, as partes, em tese, elas nem assinam, mas elas podem assinar. Por que em tese, elas nem assinam? Porque se elas quiserem só ficar no contrato, então tudo bem, elas vão assinar e é um documento particular assinado por duas testemunhas. Mas hoje, o que nós, advogados, orientamos? Nós vamos acompanhar todo o processo, mas para a escritura pública de união estável, porque a escritura pública, ela tem valor muito maior, né, porque o cartorário tem fé pública, ele vai exigir alguns documentos, se necessário. Então, o que a gente faz com o cartorário? A gente vai no ofício de notas, leva esse contrato que a gente chama de minuta, e o oficial vai redigir a escritura pública de união estável de acordo com o que a gente escreveu ali. Por isso que o advogado é importante. Tá? Não é simplesmente chegar no cartório, que pode, a parte realmente pode ir sem advogado, não. Ela precisa de assistência porque existem essas questões, questão de regime legal. Se ela não coloca nada, eu coloquei, separação. Mas se não se coloca, presume-se comunhão parcial de bens. E é muito importante a escritura pública, porque ele é um documento que vale muito mais. Eu precisei, por exemplo, para fins previdenciários, e mesmo assim, gente, a união estável, ela é equiparada em alguns direitos com o casamento. Só que a certidão de casamento, gente, ela atualizada, ela tem um valor maior. Tá? Dependendo da instituição da repartição pública que você necessite de algum direito, a certidão de casamento tem um valor maior. Tá? Então, na medida do possível, às vezes é mais fácil casar. Tá bom? Eu lembro que eu passei para alguns amigos meus que querem se consorciar, e hoje pode união estável de homoafetivos, esse casal de amigo meu é homoafetivo, né? Já tiraram essa discussão, né, de pauta, né? Podem se casar, né, o provimento do CNJ para o casamento, e aí eu fui analisando com eles, né, a hipótese de uma escritura pública de não estável, eles entenderam que poderia ser mais fácil casar. Casem, eles não têm, eles querem formalizar a união, então vamos formalizar a união, tá bom? Lembrando, gente, que, por exemplo, uma pessoa que casa só no religioso, não se casa no civil, que a gente fala, que é o procedimento de habilitação em casamento, né? Só casar no religioso é união estável, para a lei.
tá? A pessoa que só é casada no religioso, não é casada no civil, ela não tem a certidão de casamento. Então, ela está o quê? Em união estável. O documento do casamento no religioso serve como comprovação da união estável, tá? Vou voltar aqui. A união estável não se constituirá se ocorrer os impedimentos do 1521, não se aplicando a incidência do inciso sexto no caso da pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Nós já vimos o 1521, tá? Não podem se casar, são os impedimentos. Então, gente, se não pode se casar, também não pode constituir união estável. Até eu vou colocar, então, aqui, em colchetes, colchetes quer dizer, não existe no artigo, né? Então, não pode também constituir união estável. Quem que não pode se casar e também não pode se constituir união estável? Pai com filho, os ascendentes com descendentes, né? Os afins em linha reta, com os parentes, né, do outro, o adotante com quem foi cônjuge do adotado, os irmãos, o cônjuge sobrevivente ou as pessoas casadas. Eu destaquei as pessoas casadas porque não podem se casar as pessoas casadas e também não pode constituir união estável as pessoas casadas. Qualquer desses impedimentos, se eu tiver algum desses impedimentos e eu ainda assim constituir uma união com a pessoa, vai ser concubinato, tá? O que acontece? As pessoas casadas não podem se casar, não podem constituir união estável, tá? Só que se elas estiverem casadas, mas já estiverem separadas judicialmente, não é divorciada ainda, mas é separada ou separado de fato, ou separado de fato, né? Quando eles um deles separam, né? Fisicamente falando, e um deles sai do lar, isso é considerado como não impedimento. Então, essa pessoa pode constituir união estável, tá bom? As causas suspensivas do 1523 não impedem a união estável, né? Eu acho que eu não coloquei o 1523, que nós já vimos, né? O viúvo ou a viúva, enquanto não der partilha dos bens, por exemplo, não tem nenhum impedimento de eles, para casar, eles têm essas algumas consequências, né? Eles não poderiam se casar, mas para a união estável não tem nenhum problema. Então, nós estamos vendo aqui que há muitos pontos semelhantes entre não estável e casamento, principalmente nos direitos, mas há algumas diferenças, ok? Às vezes, compensa o união estável, dependendo da relação. Tudo é caso a caso, que o advogado tem que analisar com as partes, tá? Às vezes, união estável, ou às vezes, um casamento, tá bom? Se não há nenhum impedimento para que eles se casem, pode ser mais fácil se casar. Até porque, financeiramente falando, o casamento pode, às vezes, ficar mais caro do que uma união estável. Antigamente, o Estado de Minas, como emolumentos, a escritura de união estável no Estado de Minas, para ser feita, era mais ou menos R$ 70, R$ 90. Era barato. Então, o que acontecia? Pelo menos lá na minha cidade, né, Jacutinga, algumas pessoas, alguns amigos meus, Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira, Águas de Lindóia, ia tudo para onde? Para as cidades mineiras, porque em Minas era mais barato. Em São Paulo era mais caro, era R$ 400, se não me engano. Hoje, eles estão com os emolumentos, que são as custas, né, dos cartórios extrajudiciais, as custas são semelhantes, então hoje não compensa mais você sair do estado de São Paulo, né, de cidades vizinhas também, né, senão também não compensa pela viagem, e vai até hoje não compensa mais você se deslocar para fazer a escritura pública. Escritura pública você pode fazer em qualquer lugar, né, o registro é que você tem que fazer no local do imóvel, quando é imóvel, né, mas a escritura pública você faz em qualquer lugar. Vou colocar aqui a bateria, gente, está acabando. Já falei, 1725, né? Aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial, salvo o contrato escrito. Vocês viram que no meu eu coloquei separação, tá? Separação total de bens, tá bom? A união estável pode se converter em casamento,
mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Antigamente, gente, em tese, essa lei viria para facilitar, né? O Código Civil veio para facilitar essa parte, né? E a Constituição Federal, a conversão da união estável em casamento. Mas o que a gente costuma ver é que não facilita tanto assim. Por quê? Eu tenho que requerer ao juiz. Então, eu vou fazer o quê? Para um verdadeiro processo de habilitação em casamento. Tá? Então, não é tão fácil, não facilita tanto assim, né? Seria interessante que você chegasse no cartório de registro civil de pessoas, né, com um documento que realmente comprovasse que você estava em união estável e aí fizesse a conversão, né? Mas não é o que costuma ocorrer, tá? Ele é um pouco mais burocrático. Gente, já falei da união afetiva, né? Ela hoje é considerada como entidade familiar, tá bom? Então, ela está equiparada, tá? Inclusive direitos patrimoniais. E a união estável para fins sucessórios. Antigamente, antigamente não. O artigo 1790 do Código Civil, deixa eu ver se eu coloquei para vocês aqui. O artigo 1790 do Código Civil diz assim, que a companheira ou companheiro participa da sucessão quando o outro falece, né? Quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, né? Se concorrer com filhos comuns, ou seja, se eu tenho filhos daquele que morreu, eu tenho direito a uma cota igual a dos filhos, né? Se eu não tenho filhos do autor da herança, né, de quem faleceu, ele só tem filho, mas não é comigo. Eu tenho direito a metade da cota de cada um. Então, se cada um recebe 100, eu recebo 50. Ou, se não tiver, se concorrer com outros parentes que não são filhos, eu tenho direito a um terço do que o que eles receberem, vai diminuindo. Mas se não tiver nenhum parente, aí eu recebo a herança toda. Esse ainda está vigente, tá? Esse artigo 1790. O que ocorre? Ocorre que, nesses dois recursos extraordinários no STF, né? STF, ele declarou de forma incidental, ou seja, em um determinado processo. O Pleno do STF deu repercussão geral para declarar a inconstitucionalidade desse artigo 1790, dizendo que, para fins sucessórios, o companheiro da união estável concorre em igualdade como se fosse casado. Tá aqui, eu coloquei em verde. Para reconhecer de forma incidental a inconstitucionalidade do 1790 e declarar o direito do recorrente de participar da herança em conformidade com o regime instituído no 1829. Eu não coloquei para vocês o 1829, mas o 1829 é a regra, é a ordem. Deixa eu achar aqui. É a ordem de vocação hereditária, tá? A ordem de vocação hereditária, né? A sucessão, primeiro, vai para os descendentes, que são os filhos, em concorrência com o cônjuge, tá? Ou para os ascendentes, que são os pais, em concorrência com o cônjuge. Então, o 1790, incidentalmente, tá? Ele está sendo declarado inconstitucional, tá? Por quê? Porque hoje o companheiro pode participar em igualdade. E se isso não for dado pelo juiz de primeiro grau, né? Primeiro a gente até alega esses REs para que o juiz já veja que é uma decisão do STF, né? Para que o juiz já observe isso, tá? Porque se o juiz não observar, nós vamos recorrer requerendo a aplicação desses dois julgados do STF, tá? Deixa eu ver o que mais. Equiparados para fins sucessórios. O que mais? Ok.
Gente, assim como no casamento, pelo 1641, né? Pelo 1641, o regime de bens é a separação obrigatória para determinados casos, né? E um deles é quando o cônjuge tem mais de, o futuro cônjuge tem mais de 70 anos, para preservá-lo, né? O companheiro tem sido reconhecido, a união estável tem sido reconhecida também, equiparada ao casamento, nesse sentido, tá? Então, o regime de bens, no caso de um companheiro com idade superior a 70 anos, é o regime de separação obrigatória de bens, tá bom? Mas existem alguns julgados, coloquei o número de um aí para vocês, casamento de idosos que já viviam em união estável, tá? Então, eles já viviam antes dos 70 anos. Dispensa esse regime, tá bom? E até 70 anos eu posso colocar o regime que eu quiser, tá? Na união estável ou no casamento. Não tem aí questão nenhuma. Algumas questões, né, gente? O companheiro também se tinha muito. Eu vou. Gente, agora que eu tô vendo, vocês não estão vendo a minha apresentação? Agora que eu tô vendo, vocês não estão vendo a minha apresentação. Professor, o slide sumiu. Agora que eu tô vendo isso, a senhora tirou, já voltou. 8h51. Ah, não. Ah, Heloísa, mas eu agora que eu vi. Eu vou ter que ficar olhando mais isso. Peço desculpas, gente. Peço desculpas. Eu achei que eu estava compartilhando o slide com vocês. E agora que eu vi a mensagem da Heloísa. Bom, mas pelo menos vocês, eu falei, né? Eu já escrevi isso tudo também, estava escrevendo nos slides, vocês vão ver, né? Embora eu peça desculpas por essa questão. Acho que não ficou muito tempo sem aparecer. Espero, viu, Heloísa? Mas vocês vão ver os slides, tá? Independentemente disso. E eu acredito que vocês também estejam entendendo, né? A questão da união estável, ela é muito importante. Ela também dá direito, né? Regime legal de separação. Sim, sim, tá, Caroline? O regime de separação legal, que é a separação obrigatória de bens, se aplica na união estável, tá? Há julgados nesse sentido. Nós não temos uma norma, um artigo falando sobre isso, tá? Julgados nesse sentido, tá? Direito a alimentos, então agora eu estou lendo algumas questões que nem nos slides estão, tá? Direitos a alimentos, o cônjuge, né? O companheiro, desculpa, tem direito a alimentos, tá ok? Se falecer, que a gente estava também falando do falecimento, né? O companheiro tem direito ao direito real de habitação, que é um direito de a pessoa se manter e continuar no imóvel onde o casal residia, né? Até partilha, até a feitura da finalização do inventário. A sucessão hereditária, cadê aqui? Já falei para vocês, tá? Inclusive, eu estou falando de direitos, mas deveres também, né? Então, o companheiro falece e deixa dívidas. Então, na inventariança, essas dívidas também vão ser sanadas pelo espólio, né? Que pode, pelo espólio, né? E vai atingir aí as forças da herança. Até porque quando a legislação, a jurisprudência equipara casamento e união estável até para fins sucessórios, entende-se que se eu sou sucessora tanto para direitos quanto para deveres, tá? Deixa eu ver o que mais. Caroline, só complementando, tá? A jurisprudência faz essa equiparação, tá? Por quê? Porque se há equiparação em alguns direitos, né, e deveres entre casamento e união estável, os doutrinadores também, né, entendem que esse companheiro, né, que se casou, que se uniu depois de 70 anos, teria, mas isso
tem que ser, muitas vezes tem que ser verificado judicialmente. Não é automático como regime legal, tá ok? Embora haja doutrinadores, como Cássio Scarpinella Bueno, que entende que isso seria automático, tá? Só complementando a sua pergunta. Alexandre, esse cônjuge que ficou, teria que pagar um aluguel desse imóvel que ela estava ocupando? Pagar, você fala na dissolução da união estável ou se ele ficou como falecimento? Porque se for na dissolução de união estável, pode ser que sim, tá? Que a gente vai falar já, tá? E se for no caso de falecimento, ele tem o direito real de habitação. Aí vai depender do bem que ele tinha, o que eles tinham e dos outros sucessores. Então, se nesse imóvel que eu estou, metade desse imóvel, por exemplo, vai ser repartido, melhor dizendo, para os outros descendentes dele, aí sim, é que nem cônjuge, essa parte, esse 50% do imóvel que eu ocupo, que hoje não é só mais meu, ele também é dos outros filhos, né? Na abertura da sucessão, a propriedade já se passa para as outras pessoas. O inventário formaliza isso, né? Então, aí sim eu teria que pagar. Tá? E, já pegando esse gancho, Alexandre, o que eu faço quando eu quero me separar na união estável? Vocês sabem o que eu tenho que fazer? Quando eu quero me separar? Porque se for casamento, separação, eu tenho ação de separação judicial, que hoje a gente nem usa mais, né? Quer dizer, não usa tanto, né? Não é tão comum, mas eu tenho ação de divórcio, né? No casamento. Mas como que chama a ação para eu me separar na união estável? Muito bem. O Alexandre colocou, eu vou colocar aqui no slide, gente, eu vou colocar aqui na apresentação, agora eu vou apresentar, tá? É, ação, ação de ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Gente, por que reconhecimento? Muitas vezes, tá? Muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa não tem nenhum documento, não tem a escritura pública de união estável, porque se eu tivesse a escritura pública, eu só entro com a dissolução, porque eu já tenho o reconhecimento da união estável. Agora, se eu tiver ou um contrato de convivência, né, embora o contrato não seja público, né, então, o que se costuma entrar com reconhecimento e dissolução. Primeiro, o juiz reconhece que as partes estão unidas, porque como é informal, não é igual ao casamento, o juiz vai verificar todas as provas até para entender que eles realmente estavam em união estável. Então, primeiro se reconhece que eles estavam em união estável, depois vai para a dissolução, tá? Então, primeiro reconhece a dissolução, tá? Reconhece a união estável, a não ser que eu tenha a escritura pública, porque aí a escritura pública, ela já é pública, né? E se eu não tiver a escritura pública, eu vou ter a dissolução de união estável, tá bom? Essa ação, né, de reconhecimento de união, ou até ação de alimentos, gente. Às vezes, eu posso pedir alimentos, geralmente alimentos provisionais, alimentos urgentes, eu posso requerer, até às vezes sem o reconhecimento, mas eu vou acabar tendo que reconhecer dentro da ação de alimentos, tendo que fazer o reconhecimento, tá? Por quê? Porque como que o juiz vai me deferir alimentos se ele não tem certeza do meu vínculo com a outra pessoa? Tá? Então, o que a gente costuma fazer? Tá? Nós entramos com uma ação chamada de dissolução de união estável. E aí, ele se comporta, eu vou escrever isso também, vocês devem agora estar vendo os slides, né? Essa ação, né? Essa ação comporta como se a ação de divórcio fosse.
eu vou ter todas, eu vou ter aquelas caracterizações, eu vou ter os fatos, se há filhos, eu vou colocar partilha de bens, se não tiver nada, eu vou entender que é regime legal, direito a alimentos, etc. Ou seja, eu vou ter todas as questões, né? Aí ele se comporta como um verdadeiro divórcio. Só que, quando eu coloco aqui dos fatos, nesses fatos eu vou elaborar a comprovação da união estável, porque se eu estou pedindo o reconhecimento para depois dissolver, eu tenho que comprovar. E cuidado, não é porque eu tenho filho daquela pessoa que eu tenho união estável com ela. Às vezes, em relações eventuais, esporádicas, né? Eu tive um filho com ele, pronto. Tá? Então, o filho é uma prova, mas sozinho, a certidão de nascimento de filhos não comprova a união estável, tá? Ele é apenas uma prova dentre várias. Fotos, imagens no Facebook, às vezes até no Facebook, olha, né? Olha o meu marido, né? A gente chama de marido, né? Marido, mulher, esposa, esposo, né? Embora não sendo formalmente, né? Olha o meu marido, olha o meu homem, a minha mulher, declaração de imposto de renda, tendo eles como dependentes, tá? Seguro de vida, tendo eles como beneficiários. Estou pensando em mais alguns documentos. Conta conjunta. Conta conjunta é uma outra prova. Várias provas, gente. Juntar provas. Tá? Endereço de correspondência. Então, o meu endereço de correspondência é na residência da outra pessoa também. Mais ou menos, várias provas. Eu estou aqui lembrando de algumas que eu utilizo, né? Porque daí eu faço pergunta para o cliente, né? Mas espera aí, você teve união estável? Tive? Então tá, vamos lá. O que você teve com a pessoa? Teve bens? Teve filhos? Tem declaração de imposto de renda junto? Ah, não declaramos renda, né? Quando é de baixa renda, não declara renda, né? Não declara imposto, muitas vezes. Às vezes não faz a declaração negativa. INSS, INSS não. Tem conta junto, endereço, tem foto. Gente, a gente coloca tudo, tudo, tudo. Tem Facebook conjunto? Porque hoje em dia tem pessoas que têm Facebook conjunto, né? Alessandra e Cobb. Eu não sou fã disso. Né? Eu acho que, mesmo sendo um casal, cada um também tem que preservar a sua individualidade, né? Então, mas tem, né? Tem as pessoas que colocam, né? Não sei o que e tal, né? É uma prova, tá? Tudo é prova. Tudo é prova, mas é do conjunto delas, junto com e são provas documentais que eu estou falando, do conjunto das provas documentais, com a colheita de prova oral, testemunhas e o depoimento pessoal das partes, que eu vou efetivar isso daí. Isso, gente, eu estou falando quando há litígio, porque pode ser que eles reconheçam judicialmente, né, a outra parte reconheça judicialmente, ou eles entrem com uma dissolução de união estável que é como se fosse um divórcio consensual. E aí eu nem peço, eu peço reconhecimento, né? Só que eu peço reconhecimento já com a dissolução de forma consensual. Igual no divórcio, gente. Tá? A diferença é que eu realmente tenho que comprovar, tá? O que no divórcio não. Por isso que eu falo, a certidão de casamento, ela tem juridicamente, ela tem validade maior, tá? É um documento muito hábil, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos, tá, gente, de disposições que se colocam no divórcio, tá bom? Podem ser outras disposições também, tá? Divórcio. A dissolução e reconhecimento de união estável. Bom, gente, no Brasil nós entendemos o contrato de poliamor como um contrato, né? E a gente chama esse contrato até de sociedade de fato, uma sociedade entre pessoas, tá bom? Há ainda uma discussão se isso pode ser aplicado à união estável ou não. Ainda não
tem um consenso, mas em tese não, porque a diversidade a relação monogâmica, né? Em tese, teria até diversidade de sexos, tá? Um dos requisitos seria a diversidade de sexos, que hoje, na verdade, já foi superado desde 2011 pelo STF, tá bom? Com a ADI 4277, se não me engano, tá? Que reconhece a união entre a união homoafetiva como entidade familiar, tá bom? Gente, meu sistema caiu aqui, peço desculpas para vocês, tá? Peço desculpas para vocês. Meu sistema saiu. Se alguém escreveu algum chat agora, eu não estou vendo mais nada, porque saiu e entrou, o chat está branco aqui para mim, tá? O casamento é uma sociedade, precisa de duas testemunhas. Namoro, não. Exatamente. Na verdade, o casamento e o contrato de convivência precisam de duas testemunhas. A escritura pública de união estável também, tá? Embora seja uma escritura, embora somente as partes assinem, né? Na verdade, somente as partes assinam, mas há necessidade, tá? O namoro, não. Então, é uma linha muito tênue, viu, Alexandre? Entre o casamento, entre a união estável e o namoro, tá? Dependendo, né, do namoro e da união estável, é aí uma linha muito tênue. Tem uniões estáveis que são, bem, o próprio nome já diz, né, estável, tem que ter essa estabilidade, entendeu? Gente, cadê aqui? Eu coloquei alguns, eu coloquei os REs para vocês, os recursos especiais. Gente, a temática hoje finda por aqui. Tudo bem? A Tamires está aí? Não, hoje ela não está. Eu vou verificar com ela a possibilidade de fazermos um Telegram. Eu não lembro se vocês fizeram já. Eu tenho orientado os alunos a formar um grupo de Telegram para que a gente faça uma interlocução, tá ok? Entre todos nós, com perguntas, com discussões, né? Vamos alimentar aí essa questão, tá bom? Que eu acho que é muito importante, tá? E as interlocuções ao vivo é interessante também, vocês fazerem perguntas ou considerações, observações. Às vezes, olha, vi uma lei, não sei o quê, ontem saiu uma reportagem tal, é interessante, tá bom? E vocês têm, então, basicamente três canais, né? A sala virtual, o e-mail institucional, aqui é o Vivo Chat. Eu também deixo aberto o meu Telegram, tá? Só o representante de sala tem o WhatsApp, para eu separar um pouco, senão a gente vê um, vê o outro. Eu pelo menos, fico muito confusa, a gente tem muitas questões para serem resolvidas ao mesmo tempo, e também eu estou nas redes sociais, para quem quiser fazer comentários, perguntar, eu estou sempre acessível, tá? Às vezes, não no mesmo dia, não na mesma hora, tá? Mas eu respondo assim que eu tiver um tempo para analisar com atenção a sua consideração. Tudo bem? E agora, vamos aos comunicados. Vocês viram que essa semana, né, então nós estamos em ambiente remoto, na realidade é como se não houvesse uma diferença prática. Prática não, Caroline, só que, bom, em tese, em direitos não, mas você vai ter que comprovar muito mais a união estável, tá? Por exemplo, se você está em união estável, mesmo com escritura pública, e você precisa pedir um benefício previdenciário pelo seu companheiro, né? Pensão por morte. Você vai ter que provar
levar várias comprovações, não só a escritura de união estável, para comprovar que você era convivente. Já no casamento, não, é só apresentar a certidão. Entendeu? Então, assim, parece é igual, né? Mas dependendo da instituição, principalmente instituições governamentais, você precisa ter uma comprovação mais robusta, tá? Plano de saúde, não. Plano de saúde, geralmente, a escritura de união estável já te dá direito a você ser dependente do plano de saúde do outro, né? Entendeu? Gente, podem me fazendo perguntas enquanto eu também estou falando aqui, tá? Então, gente, lembrem de uma coisa: as faltas no sistema são contabilizadas pelo questionário pós-aula. Eu percebi que não são todos que fazem questionário pós-aula, ainda que ele fique uma semana aberto. Então, gente, não deixem de fazer o questionário pós-aula. São poucas perguntas. Daqui a pouco ele já vai estar aberto para vocês, tá? Eu programei para as 10 horas da manhã. Daqui a pouco ele já estará aberto para vocês responderem no questionário pós-aula. É através do questionário que vai ser aferida a presença, gente. Não é através daqui, da aula, tá bom? Orientação institucional, tá ok? Ah, trabalhos, provas. Gente, vamos lá. A nossa primeira prova vai ser só no dia 5 de junho, e a nossa última prova, e a nossa N2, no dia 17 de julho. Lembra que nós iríamos fazer a audiência simulada para o dia 17 de julho? Para o dia 29 de maio? Eu coloquei agora assim, e já está o comunicado para vocês na sala virtual, tá? Eu alterei o comunicado, tá? A defesa vai ser entregue até a semana que vem, tá bom? Eu não lembro agora o nome do aluno, eu recebo muitos e-mails, eu não lembro qual aluno que me perguntou se poderia adiar, eu não sabia ainda se podia, estava esperando a reunião institucional, então, assim, até 22 de maio, então, até semana que vem, está lá escrito, tá, gente? Eu estou falando que está lá já, tá? Então, a defesa pode me entregar até 22 de maio, tem mais tempo, tá bom? Por conta da pandemia, não teve o que fazer, tá? O parecer o laudo do assistente social ficou para 5 de junho, vocês vão me entregar no dia da prova, tá? Vocês vão realizar a prova, depois vocês me entregam. Me enviem por e-mail, vai ser tudo por e-mail. E o parecer do MP no dia 19 de junho. Agora são essas 3 datas, tá ok? Uma semana de diferença de cada uma. E como vai ser o nome do arquivo? O nome do arquivo vai ser o nome de um de vocês, tá? O nome vai ser o nome da peça, por exemplo, defesa ou laudo do MP, ou laudo do assistente social, ou parecer do MP, tá? E o nome de um de vocês é outros, acrescido da expressão é outros. Os critérios de avaliação também já estão lá. Eu tinha colocado para vocês que iria valer até 4 pontos, poderia valer até 4 pontos essa audiência. Porém, a prova tem que valer 7. Então, a audiência vai valer 3 pontos, gente, tá ok? Vai valer 3 pontos. Eu estou conversando com a coordenadora do campus de Bragança, de vocês, sobre a possibilidade de poder fazer, vocês vão me entregar fisicamente, por e-mail, tá? A entrega já vai valer a nota. E talvez a gente consiga fazer essa audiência, ou pelo menos uma discussão das peças, no dia 3 de julho. Então, dia 3 de julho vai ser a discussão das peças de vocês, tá? Se eu não conseguir, que eu acho que a gente não vai conseguir, fazer uma audiência virtual, tá? Mas eu quero discussão, né, voz, aí vocês vão ligar o microfone, eu quero discussão sobre o assunto, tá ok? Então, para a NP2, vai valer essas peças, o envio dessas peças, que já desde março foi enviado, né, a inicial. Então, para a N2 vai valer a audiência, 3 pontos. A N1 vai ser no dia 5 de junho.
eu não vou, que é para N1, ela não vai valer mais 1 ou 2 pontos, ela vai valer 3 pontos. Eu vou acabar dando 3 pontos para a resenha do filme. Então, quem não me entregou, reentregue, tá? A resenha do filme, que pode ser em até, eu acho que eu falei para vocês que a resenha pode ser em até 2 pessoas. Vocês lembram se eu falei isso? Eu estou aqui na sala virtual. Cadê aqui? Vocês encontram essas informações no tópico atividades. Então, tá bom. Vocês encontram isso no tópico atividades. No tópico atividades, vocês já vão ter todas essas informações atualizadas, tá? A resenha crítica, a resenha crítica do filme, para quem não me entregou, até 29 de maio. Então, vocês estão tendo mais prazo, quem não me enviou, tá bom? Quem já me enviou, eu estou aos poucos fazendo a análise, tá? Então, me entreguem. Então, é até dupla que eu falei mesmo, né? E valendo 3 pontos, e a audiência simulada, ou a sua discussão vai ser no dia 3 de julho, tá? Sendo 22 de maio a entrega da defesa, 5 de junho o laudo, 19 de julho o parecer. Eu já coloquei e já defini, tá? Tudo para vocês, tá bom? E embaixo, nesse próprio tópico escrito atividades, o último documento são os critérios de avaliação desse trabalho. Tá ok? Então, vocês têm os critérios para que eu vá avaliar, para vocês analisarem, para vocês olharem como que vai ser avaliado esse trabalho. Tá bom? A semana que vem, dia 22, né? Então, vocês vão me entregar a defesa e nós vamos ver os alimentos. Nós vamos ver o tópico alimentos, tá? E no dia 29 de maio, que é antes da prova, nós vamos fazer uma roda de conversa sobre as resenhas, tá? E uma possível revisão de conteúdo, tá bom? Antes da N1. Tudo bem? O que mais? Daqui a pouco eu envio os slides para vocês, e esse vídeo, né, que está sendo gravado, eu vou interromper agora aqui a gravação, porque a temática também em si já